Boa tarde, bom dia ou boa noite, na paz do Senhor Jesus, amigos e amigas internautas de qualquer parte que acompanham aqui as nossas lives de reflexão bíblica. Hoje trazendo o tema, o milagre está em minha casa. Melhorando aqui o enquadramento, espero que você tenha uma boa recepção dessa transmissão ao vivo, aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Daqui a pouco estará postada no YouTube. Bem-vindo, irmão Geraldo Alves. Quanto tempo, meu irmão? A paz do Senhor. Abraço, irmão e a família. Também Sara Vitória. Deus abençoe, filha, você e toda a sua casa. Ainda há tempo de você compartilhar com seus contatos para que eles também acompanhem a nossa live de reflexão bíblica hoje. Compartilhe. Daqui a pouquinho estaremos já no tema de hoje. O milagre está em minha casa. Mas antes quero louvar a Deus com um hino nesta tarde. As profecias já estão cumpridas. As profecias já estão cumpridas, tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá, mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Boas-vindas, pastor Maurílio Garcia. Uma honra tê-lo aqui conosco, meu pai na fé. Deus o abençoe. Esse mundo ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Ficou faltando uma voz, eu sei, mas eu não tenho ainda alguém para fazer a dupla comigo aqui na live desses hinos de Otoniel e Osiel, esses clássicos evangélicos que eu particularmente gosto muito. Bem-vinda, Maria de Jesus Cordeiro, muito boas-vindas, minha irmã, à nossa live de hoje, começando daqui a pouquinho. Bem-vinda, irmã Marinete Fraga Canedo Martins. O seu tema hoje, irmã Marinete, o milagre está em minha casa, ok? Daqui a mais um minutinho, já dei boas-vindas ao pastor Maurílio Garcia de Araújo, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, lá na fazenda Mata do São Manuel, na região rural de Sanclerlândia. Abraço ao senhor, à irmã Beni e a todos que estiverem com vocês aí. Bem-vindo e boas-vindas ao pastor Otaíde Souza, em Bela Vista de Goiás, esse amigo, juntamente com toda a sua família. Boas-vindas, irmã Nilva Leão. Boas-vindas, cantora Idelma de Paula. Deus abençoe grandemente. Bem, queridos, vamos agora ao tema de hoje, então, que é: o milagre está em minha casa.
Antes, colocando aqui um tema para hoje, né, um fundo musical, que eu acho que fica bom, né, fica melhor. Vamos lá. A leitura bíblica de hoje, se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia, está no segundo livro dos Reis, Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 4, versos 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, isto é, escravos. E então Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse-lhe Eliseu: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Maravilha, né? Você compreendeu esta narrativa histórica com H, porque aconteceu mesmo, não é uma história, uma ficção, é um evento real, registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, nos tempos do ministério do profeta Eliseu, que sucedeu ao profeta Elias, sendo este seu discípulo. Bem, aqui a gente vê algo maravilhoso, em meio a uma situação calamitosa, uma situação de dificuldade, que é a primeira coisa que a gente percebe aqui, uma família em dificuldade material, financeira. Já não fosse a dor do luto, da perca, do esteio, do provedor, do arrimo daquela família, o marido daquela mulher, o pai daqueles filhos, ainda ficou uma dívida que naquele tempo e cultura custaria os filhos serem levados como escravos para trabalhar ou servir àquele credor até um tempo que correspondesse ao valor da dívida, e então seriam liberados. Mas não sabemos o tamanho da dívida, sabemos que era uma situação inaceitável àquela pobre mulher. Era uma situação em que ela se encontrava em dificuldade junto com seus filhos. Ela não foi em busca do profeta à toa, sem razão. Ela foi porque de fato era uma situação de dificuldades. E ela sabia que, primeiro, o seu marido era temente ao Senhor. E ele tinha um vínculo com Eliseu, porque ele era aqui chamado dos filhos dos profetas, que na verdade essa expressão filhos quer dizer discípulos. Eram filhos ministeriais, por assim dizer. Eles conviviam o dia todo com o profeta mestre, aprendendo acerca das coisas de Deus, como que num seminário interno, onde passavam todo dia. E agora, aquele homem morre, não sabemos de quê, mas o fato é que ele morreu e deixou uma dívida. E a mulher agora vê o credor à sua porta para levar os 2 filhos
para serem escravos. E ela então vai em busca do profeta. E chega ao profeta e diz: olha, me ajuda, o que hei de fazer? E o profeta diz: me declara agora, o que você tem em casa? E ela diz uma frase interessante: tua serva não tem nada em casa, vírgula, não é ponto final, é vírgula, a não ser uma botija de azeite. Deixa eu te perguntar nessa tarde, querido irmão, querida irmã, que você também pessoalmente, ou quem sabe a sua família, pode estar enfrentando alguma dificuldade de alguma ordem financeira, emocional, relacional, espiritual, física, na saúde. O que você tem depois da vírgula? Quer dizer, o que te sobrou? O que representa essa única botija de azeite que não atendia, que não acudia, que não fazia frente àquela dificuldade, mas era o que ela tinha? E Eliseu disse: declara-me o que você tem em tua casa. E eu te pergunto nessa tarde também, o que você tem em sua casa? Você ainda tem fé? Você ainda tem confiança? Você ainda tem esperança? Você confia no Deus eterno, o único Deus vivo e verdadeiro, o Criador do céu e da terra? Se você confia nele, você precisa aprender a depender dele, principalmente em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Estamos todos, a humanidade, em todas as nações da terra, está enfrentando dificuldades de ordem financeira. Essa pandemia tem causado muitos transtornos no mundo inteiro. As pessoas não vê a hora de tudo isso passar, mas na verdade não sabemos quanto tempo ainda iremos conviver com esta situação que limita os recursos financeiros, que limita até os investimentos dos governos das nações, porque tem que fazer frente ao combate aos efeitos do Covid-19, que limita o acesso ao trabalho, muitos comércios fechados, muitos empregos perdidos, muitas famílias com dificuldades financeiras, econômicas, muitas famílias que também puderam perceber durante essa pandemia quão frágil eram os seus elos relacionais e estão em crise, descobriram-se desagregadas, desestruturadas. Casais em vias de separação ou já se separando, filhos contra pais, pais contra filhos. Muita gente sem congregar há meses, seja por causa da pandemia ou seja por causa da negligência, da acomodação. Porque o que tenho visto é que muita gente que não vai mais às igrejas, eu os encontro por aí quando preciso. Vou no supermercado, eles estão lá, vou na farmácia, eles estão lá, estão na fila do banco, da agência lotérica para pagar boleto, passeando, estão para todo lado, menos nas igrejas. Isso tem gerado nas famílias um déficit espiritual, um vácuo, um vazio, justo num tempo de buscar mais intensamente a Deus, seja na casa de oração, seja no próprio lar. O que é que você tem em casa? O profeta disse: me declara, conta para mim, o que é que você tem? Qual é o ponto de partida? O que é que vai ser o start do milagre que você precisa, mulher, para você e para sua família? Eu também te pergunto nesta hora, você tem esta botija de fé? De esperança, de confiança em Deus, de atitude para buscar a Deus e para buscar também os recursos, os meios que Deus vai direcionar para você buscar? Porque nem sempre é uma atitude só de orar passivamente, esperar cair algo pronto à nossa frente. Precisamos agir. Aquela mulher não recebeu dinheiro para pagar a dívida. Ela recebeu um milagre que virou dinheiro, que virou moeda de pagamento. Mas ela precisou agir por fé.
Ela que estava enfrentando algumas crises que vou enumerar aqui agora. Primeiro, a crise de perder o marido. Certamente a vida já não estava sendo fácil, até financeiramente, sem saber daquela dívida. Agora vem a crise das dívidas. Aquele homem deixou uma grande dívida. É algo que deve servir de alerta para nós. É muito difícil encontrar alguém aí que não está devendo alguma coisa. Mas o melhor é que não sejamos escravos das dívidas. A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. Forte a expressão, eu sei, mas é Bíblia purinha, dizendo, olha, o que toma emprestado é escravo do que emprestou. É o livro de Provérbios, que é sabedoria de Deus para a nossa vida diária, nosso viver diário. Agora também outra dificuldade, o risco de perder os filhos, porque era a cultura, era a lei da época. Não é que ela ia recorrer ao Conselho da Infância e da Juventude, não tinha isso, era outra lei, outro tempo, outra realidade. Os filhos iam embora, ficou sem o marido e agora sem os filhos, mas ela ainda tinha alguém para ajudar espiritualmente e orientar. Ela buscou orientação, ela não ficou comentando em rede social, ela não ficou lamuriando e excomungando a Deus, a igreja, aos irmãos em rede social. Ela foi buscar ao homem de Deus, que representa, no caso, buscar ao Senhor. Foi buscar uma ajuda espiritual. E não foi em qualquer lugar, num espertalhão manipulador, explorador. Ela foi alguém sério, que ela conhecia as referências morais e espirituais de Eliseu. Homem sério. E ela então recebe esta diretriz, esta orientação. Diz aqui que essa viúva foi procurar ao profeta Eliseu porque ela sabia da fé do profeta. Às vezes a gente também depende, né, querendo ou não, da fé do outro para nos ajudar. Mas devemos buscar quem tem fé. Não é só quem tem bravata, palavras, conversas, mas quem tem fé. Ela já sabia dos milagres que Deus realizara pelo ministério de Eliseu. Então ela foi em busca da fé do profeta, mas o profeta agiu de maneira, orientando ela, que a fé dela também entrou em ação. Ela ativou a sua fé. Porque o profeta disse assim, olha, então volta para sua casa, fecha a porta sobre você e sobre seus filhos, porque é uma coisa em família, uma coisa íntima. É algo que Deus vai fazer para vocês, porque pessoas curiosas em redor pode atrapalhar um ambiente de fé, uma atmosfera de fé necessária para o milagre. E pede emprestado a todos os seus vizinhos vasilhas vazias emprestadas. Não poucas, são muitas. A gente vê aqui agora que aquela mulher dependeu também de outras pessoas para o seu milagre, mas o milagre aconteceu no seu lar. Ainda bem, queridos, pensem aqui comigo, que ela tinha um relacionamento relativamente bom com seus vizinhos, né? Será que nós temos a mesma liberdade? Nós temos o mesmo nível de relacionamento com os nossos vizinhos para tomar vasilhas emprestadas? No caso de um milagre como esse? Ou temos dado mau testemunho, temos dado escândalo e nem podemos falar com os vizinhos, ou se bater no portão ele vai atender mal. Os vizinhos atenderam bem aquela pobre viúva que estava sofrendo aquele drama. Emprestaram, os meninos foram buscando, trazendo, ela despejava da botija dela, aquela vazia se enchia, ela punha à parte, trazia outra, ela enchia, até que ela falou, me dá mais uma aí.
E um dos meninos falou assim: acabou, mãe, não tem mais não. Essa aí foi a última. Aí o azeite que estava derramando parou, porque era um milagre. Era um milagre. Um milagre acontece enquanto precisamos dele e também acontece enquanto estamos prontos para recebê-lo. E começa também quando estamos prontos para recebê-lo. Então, agora a fé daquela mulher aumentou, porque agora ela viu que Deus agiu através da sua obediência à orientação que ela recebeu, uma palavra do Senhor através daquele profeta de Deus. O que a gente aprende? Eu aprendo muitas coisas nesse texto, queridos. Quero compartilhar com vocês aqui agora, livremente, sem esboço, o que eu aprendo. Eu aprendo, primeiro, a gente precisa tomar cuidado com dívida, principalmente chefes de família, para não deixar, no caso de uma súbita partida, a família em dificuldade. Grande lição. Depois também aprendo a importância de temer ao Senhor e ter fé para saber pelo menos por onde começar a buscar uma solução e não ser achatado, esmagado pela total falta de esperança. A Bíblia diz que é bom ter esperança. Depois eu aprendo a importância de buscar gente certa para ajudar a gente. Gente que vai orar conosco, gente que tem fé, gente que conhece o Senhor, gente que não vai dar conselho de ímpio, porque olha, vou falar baixinho aqui para ninguém mais escutar. Até nas igrejas eu tenho encontrado pessoas gospel, evangélicas, que não têm temor de Deus e dá conselho de ímpios. Aquilo que diz lá em Eclesiastes 8,14 se cumpre na vida dessas pessoas. O que diz lá em Eclesiastes 8,14? Salomão dizendo, né? O que viu da vida, as suas observações, ele disse: também vi eu isto debaixo do sol, que há justos que procedem como ímpios. É esse o caso. E ele diz lá: também vi ímpios que procedem conforme as obras dos justos. Eles não são justos, mas procedem conforme as obras dos justos. Mas o duro mesmo é justos que procedem como ímpios. Dão conselhos de ímpios. Que nada, paga essa dívida não. Manda matar esse homem, ele quer levar seus filhos escravos. Ou faça isso ou aquilo, etc. Dá o cano aí, né? Dá o calote e etc. Mas aquela mulher agiu piedosamente, justamente, em obediência. E eu aprendo também aqui que Deus utiliza daquilo que nós temos. Agora, recente, nessa pandemia, uma senhora tocou a campainha do meu portão e eu fui atender. Ela estava vendendo pão. Ela disse: olha, eu fiquei desempregada nessa pandemia e eu estou fazendo pão em casa. Eu disse: mas está um pouco tarde, já está anoitecendo. Ela disse: é porque eu tenho só um fogão e para mim fazer ao menos uns 20 pães de forma, eu começo lá depois do almoço e agora que eu posso sair para vender. Preciso comprar um forno maior. E eu então nem posso estar comendo pão, eu sou diabético, tenho que controlar os carboidratos. Mas eu passei a comprar mais no intuito de ajudá-la. Eu comprava, passava para um filho, para a filha e tal. De repente, ela conta que está com um forno novo, fazendo outros tipos também de quitandas assadas. E agora já está com uma moto, com uma caixa daquela de entregas na garupeira para facilitar o seu trabalho. Sabe? Ela encontrou na sua própria casa uma solução. Estou dando esse exemplo odierno, de vizinhos meus aqui. Então, onde está a sua esperança? O que é que você tem depois da vírgula? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Você também poderia dizer:
eu também não tenho nada, não sei por onde começar, não sei para onde correr, vírgula, a não ser para a oração, a não ser orar, buscar a Deus e pedir um direcionamento, que Deus me dê um insight espiritual para mim entender como é que eu vou começar. E enquanto isso não acontece, eu vou perseverar orando, buscando a Deus, olhando para os lados, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só que ele pode usar até o ímpio, pode usar um profeta, pode usar o seu vizinho, pode usar o seu familiar, pode usar até alguém que você nunca viu, sabe? Ocorre isso. Às vezes aparece alguém, parece que é do nada na nossa vida, que a gente nunca viu, ou então sempre via, nunca falou com a gente. Deixe Deus agir através da sua fé. Ore, confie, espere na provisão de Deus. E a provisão de Deus inclui, primeiro, a preparação para receber o milagre. Ela deveria ir para a sua casa, fechar a porta, arrumar as vasilhas emprestadas, fechar a porta e começar a derramar. Preparação para o milagre. Às vezes estamos orando por um milagre e fazemos duas coisas erradas. Primeiro, paramos de orar, não esperamos o milagre. Igual aqueles meninos, aqueles adolescentes que saem do colégio tocando a campainha das casas e correndo. Quando alguém sai lá fora para atender, eles já foram embora. A gente age assim também, não é, pastor Maurílio? Muita gente age assim, ora e não espera. Quando Deus vem atender a nossa campainha, a gente já virou a esquina, não está mais lá. E também nós devemos buscar de Deus uma provisão abundante, que seja suficiente para as nossas prioridades, para as nossas necessidades. Olha o que eu aprendo também de importante nesse texto. Depois que o azeite foi multiplicado para não sei quantas centenas de litros, isso dava um bom dinheiro. O azeite parou quando acabou a última vasilha disponível, e ela então vai ao profeta buscar outra diretriz, outra orientação. Olha, aconteceu assim. E Eliseu disse, então volta agora, vende o azeite, prioridade number one, paga a dívida. Entendeu? Entendemos todos, né? Os bons entendedores entenderão. Pagar a dívida é prioridade. Não, vou na Casa Bahia comprar novos móveis para minha cozinha, para o meu quarto. Não, paga a dívida. Não, vou com a família para Caldas Novas que eu não aguento mais 10 meses de pandemia e confinado em casa. Não, paga a dívida. Ah, eu vou comprar isso ou aquilo. Paga a dívida primeiro. Ele disse, paga a dívida. E depois tu e teus filhos vivei do resto. Gente, mas era muita coisa então. Dava para uma família de 3 pessoas viver do resto. Sabe? Uma provisão abundante de Deus, porque o Senhor viu a fé daquela mulher em ação. Não foi só a fé do profeta. Do profeta ela recebeu não só uma palavra de fé, mas uma palavra de diretriz. Mas ela agiu consoante aquela diretriz. Ela agiu. Pensa que não deu um pouquinho de trabalho? Que não foi um desafio também para a sua fé? Se fosse ao público, eu até ia dizer que estava pagando o mico fazendo aquilo, porque vai que o azeite não multiplica, não acontece nada. Mas para isso o profeta preveniu, fecha a porta da casa. Tem coisa que a gente, família, você, seu cônjuge, se for o caso, seus filhos, a família, vai orar, vai buscar a Deus. Eu sei de várias famílias, graças a Deus, várias, quase uma dezena só que eu conheço, que estão num propósito de oração durante essa pandemia, todos os dias num determinado horário. Se eles puderem estarem juntos, eles se reúnem. Quando não estão, um avisa um com o outro. Hoje tem Zap, tem rede social que facilita para isso. Olha, tá na hora, tá lembrado? Vamos orar. E oram ali por alvos comuns àquela família, para que a família sobreviva, para que a família saia dessa situação que estamos passando com a vitória nas mãos.
Então, queridos, onde está o milagre? Está em sua casa, está em seu lar, está em sua vida. Está depois da vírgula. Eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não vejo recurso, vírgula, a não ser essa botija de fé, essa botija de esperança, essa botija de confiança em Deus. Não a despreze, não despreze o poder das pequenas coisas. A palavra de Deus diz lá no livro de Zacarias: ou quem desprezará o dia das coisas pequenas? Uma pergunta de retórica, como que dizendo, não se deve desprezar o dia das coisas pequenas. Então vamos, amados, acreditar que o Senhor realiza o impossível a partir do nada ou a partir do que nós temos, mas Deus prefere usar aquilo que já temos em mão para que a nossa fé aumente, para que a gente aprenda a ver o potencial daquilo que já está ao nosso alcance. Quero terminar nesta tarde deixando para você mais um texto da palavra de Deus, que está no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Não desanime, Deus proverá. Vamos cantar juntos uma parte desse cântico que está em vários hinários, inclusive na harpa cristã, onde ele é o número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas tentações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas provações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém, graças a Deus. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia nessa tarde, para a nossa live de hoje. Quero justificar que não pude realizar ontem, porque vim atravessando alguns probleminhas de saúde, diabetes descompensada, glicemia descompensada, mas já estou cuidando melhor e estou sentindo que estou melhorando. E amanhã estaremos aqui, permitindo Deus, outra vez para mais um tema bíblico na nossa reflexão bíblica. Você pode sugerir um tema, você pode também fazer uma pergunta de cunho bíblico ou de vida cristã. Terei o maior prazer de buscar uma resposta e compartilhar com você e com todos aqui da nossa live. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Mas não vou terminar sem antes a gente orar a Deus nesta hora. Se você ainda não percebeu, não identificou o que você tem depois da vírgula, só está vendo ainda a sua dificuldade, os seus desafios, os problemas,
Vamos pedir a Deus que lhe mostre qual é a sua botija, o que é que você tem em seu lar, qual é o recurso espiritual que você ainda dispõe, ou até mesmo material que você dispõe e que você pode agir com a sua fé e transformá-lo no milagre, na mudança, na libertação, na transformação, na solução. Amém? Glória a Deus. Então vamos, nessa hora, orar a Deus. Deus querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, eu me uno agora, Senhor, a este irmão, a esta irmã, em oração, para pedir que o Senhor venha trazer direção, diretriz, Senhor, na sua mente, no seu coração, para enfrentar o desafio desta situação que está atravessando na área financeira, na saúde, no sentido relacional e também, Senhor, na vida espiritual. Ajuda, Senhor, que este irmão, essa irmã encontre agora, onde está e na sua casa, direção do Senhor do que deva fazer, como se posicionar espiritualmente, como agir para ter a resposta, a solução, um milagre em sua casa. Porque o Senhor quer nos abençoar em família. O Senhor quer que a nossa casa seja também um lugar de adoração, de milagres, um lugar de comunhão, de edificação, para que quando venhamos nos reunir na casa de oração como igreja local, possamos refletir essa comunhão lá do nosso lar, lá da nossa casa, essa atitude de verdadeira adoração, de gratidão, Senhor, de fé. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos ajuda a ter fé, Senhor, sem duvidar. Senhor amado, eu também oro nessa tarde pelos que estão enlutados, quantas famílias enlutadas nestes tempos, Senhor, pelos que estão desempregados, com suas empresas fechadas, seus negócios, seus estabelecimentos fechados, Senhor, parados. Também oro pelos que estão enfermos, em casa ou nos leitos de hospitais, pelos que estão presos, pelos que estão passando por grandes apertos financeiros, Senhor, socorre, pelos que estão em fraqueza espiritual e não têm tido, Senhor, sentido força para congregar, para se reunir com o teu povo, para ler a tua palavra, para orar a ti. Ajuda, envia socorro nesta hora, Senhor. Guarda a nossa família, guarda os nossos entes queridos, onde estiverem cada um nesse momento. Oro, Senhor, por toda a minha família, pela saúde dos meus pais, dos meus irmãos e também pela minha. É a minha oração nessa tarde, já te louvando e agradecendo no precioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus.